Olá, meus amores do sexto ano. Eu sou a professora Adriana Maria e este é o meu sinal. Estou aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Essa aula é a continuação da aula anterior. É registro de textos em seus diferentes contextos. E aí vamos continuar aprendendo mais sobre esse tema que é tão legal, pessoal. Porque o texto, ele pode ser, como aprendemos na aula anterior, ele pode ser apenas uma palavra. E aí não é legal aprender a construir, a vivenciar o texto. Pessoal, o aprendizado só vem com paixão. E se tem uma coisa que eu amo, é dar aula, produzir texto, ler textos. Vocês acreditam que o que eu mais gosto de fazer na sala de aula é ler textos? Então, pessoal, vamos para mais uma aula de texto. Eu tenho o privilégio de ter comigo aqui Helena, nossa intérprete, que deixa a nossa aula mais acessível, não é? Essa comunicação é linda, maravilhosa. Eu sou fã, sabe, desses intérpretes que estão aqui conosco todos os dias. E eu tenho também a professora Isabel Borges, minha parceira de trabalho, amo assim de paixão. Ela está aqui no chat também e estará interagindo com vocês, ok? Ela vai dar um alô agora, essa mulher linda. Olá, Adriana. Olá, alunos. Tudo bem com vocês? Eu vou estar hoje aqui, né, compartilhando com a professora Adriana, né, essa aula. Sim, pessoal, daqui a pouco Isabel estará aí dando um alô para vocês. Enquanto isso, eu gostaria de pedir para vocês estarem se conectando, não é? Se conecta aí no aplicativo Educa Recife, assiste a aula também pela TV quando ela estiver dentro do seu horário sendo exibida e temos o privilégio, não é? A tecnologia chegando. Eita, redundância aí, professora, né? A tecnologia chegou para nos ajudar e aí nós temos esse privilégio de assistir a nossa aula no canal de YouTube tantas vezes for necessário. Quantas vezes, tantas vezes estivermos, né, tendo a necessidade do conteúdo, vocês podem ir lá no canal do YouTube e ter acesso a qualquer conteúdo de língua portuguesa, de ciências, matemática, história, todas as disciplinas. Isso é muito legal. Então, professora Isabel Borges agora vai dar um alô para vocês. Pois é, Adriana, que bom estar aqui com vocês. E vocês, alunos, como estão? Né? Como eu estava, acho que vocês viram minha imagem, né? E não conseguiram, como a professora Adriana disse, né? Essa questão também da comunicação, dos meios de comunicação e também de alguns, né? Às vezes assim, um lancezinho de um microfone e a questão aí tem tudo a ver com língua portuguesa, Sim. essa questão, né? Da oralidade, né? Do texto verbal, é isso, Adriana? Falado, né? Que legal. Escrito. Então, eu vou estar aqui com vocês, vou ficar bem atenta a essa aula da professora Adriana. E eu acho que na próxima aula de ciência tem surpresa também, viu? Pois é. Eu acho que vai ser, essa dupla vai se repetir. Sim, sim, Bel. Bel, assim, é intimidade. Estamos falando de texto, não é? Registro de texto nos seus diferentes contextos. Então, professora Isabel, não é? A forma, o jeito que eu falo é uma linguagem formal. Quando eu falo sim, Bel, uma linguagem informal. Vocês percebem aí a inferência do texto? O tempo todo indo e vindo. E aí, podemos falar assim, em qualquer momento, em qualquer lugar. E aí, mas eu gosto sempre de trazer na minha aula o objetivo da aula, porque nós temos um foco, né? E o objetivo da nossa aula de hoje é produzir textos, considerando os contextos de circulação e suas variações. Então, vocês viram que eu falei Isabel Borges, apresentando depois disso Simbel. Então, vocês perceberam que a minha voz, o texto que eu produzi, não é? Quando eu falei Isabel Borges, Simbel, eu mudei a variação. Isabel Borges, linguagem formal. Simbel, linguagem formal. Não é? Linguagem formal, Isabel Borges, e Simbel, linguagem informal.
Então, esse é o nosso objetivo hoje, é levar vocês a entenderem, não é? A perceberem essa variação dependendo do contexto. E aí, professora, dando aula para a gente, você pode falar a linguagem formal? Sim, quando necessário, usando como exemplo. Sim, pessoal, podemos sim. Então, nessa aula de hoje, iremos continuar construindo conhecimentos sobre o texto e tudo que está por trás de sua produção e circulação. O texto está circulando em todos os ambientes que estamos. O tempo todo estamos construindo texto, pessoal. Então, não fiquem assustados. Língua portuguesa é uma disciplina que assusta, não é? E aí, o professor de língua portuguesa, e eu acho que os demais professores também, né, professora Isabel? Tem aquele, quando o aluno diz, não, eu não gosto dessa disciplina, dá uma tristeza, porque conhecimento, pessoal, é sempre importante. Conhecimento liberta, o conhecimento transforma. Então, assim, abre o coração um pouquinho para aprender sobre texto. Espero que isso esteja acontecendo no seu coração, essa abertura para este aprendizado. Em tudo precisamos de bastante afetividade, porque senão se torna algo chato, desinteressante. E eu não quero que esse conteúdo, que a disciplina de língua portuguesa seja assim para vocês, porque ela é maravilhosa. Então vamos lá. É objeto de estudo diferentes condições do contexto social de sua produção e circulação. Observe a expressão utilizada por um falante a seguir. Eu trouxe o mesmo exemplo para vocês. Pô, meu, esse doutor vai atender o povo ou não? Então, assim, né? Uma linguagem totalmente informal, em um ambiente que não é tão íntimo. E aí, o que é que vocês acham desse exemplo? Então, na referida situação, seria adequado ao contexto social ele perguntar: o médico vai atender hoje? Então, essa seria a forma adequada para o contexto social, que é uma comunicação com uma recepcionista no posto. Só que essa expressão anterior, não é? Pô, meu, o médico vai atender ou não? É assim, tipo assim, você já fala, tipo, eu estou falando tipo assim, né? Usando a linguagem que vocês usam, é chegar em um ambiente e já querer impor, de certa forma, com a entonação da voz. E aí, em um ambiente público, onde estamos ali precisando de um serviço, devemos sim usar, não é, a linguagem formal, sermos claros e objetivos na nossa pergunta. Então, o médico vai atender hoje, seja qual for a especialidade daquele dia, né? Então, essa deve ser a pergunta: bom dia, boa tarde. O médico vai atender hoje, e aí a recepcionista responde se sim ou não. Então, essa deve ser a comunicação. Então, vocês percebem que o registro do texto em seus diferentes contextos merece uma atenção e uma fala clara, objetiva, uma linguagem formal para o ambiente social que merece a linguagem formal, mas também em um ambiente que merece uma linguagem informal, você pode falar também, ok? Ô, Adriana, é Sim, interessante, professora Isabel. É interessante que eu gostei quando você colocou assim, adequado, né? Sim. Porque não existe nesse contexto aí errado ou certo. Sim. E sim o adequado. Porque às vezes alguns dos nossos alunos dizem assim, não, mas fulano falou errado. Então não é a questão de falar errado, né, gente? É a questão do texto adequado. Então, a gente tem que sempre olhar onde estamos e com quem estamos. Não é isso, Adriana? Isso, professora Isabel. Isso torna as relações mais leves, não é? O conteúdo sendo executado de forma mais tranquila. Então, existe a palavra adequada para um determinado contexto social. Então, a linguagem, ela se adequa dentro de cada necessidade no nosso dia a dia. Então, é dentro da família, é no posto de saúde,
é na praça, não é? Quando encontramos alguém. Então, devemos adequar à medida que precisamos. E aí, com pessoas que não temos tanta intimidade, não devemos usar uma linguagem inadequada, mas sim adequar a nossa linguagem àquele contexto. Vamos seguindo, pessoal. Então, nós temos aqui, dessa forma, o falante manteria o respeito com as pessoas que supostamente ele não conhecia, a atendente, o médico e os outros pacientes, e ainda que as conhecesse, o contexto num consultório com demais pacientes que também esperam atendimento, não o autorizaria a falar daquela forma. Então, é bem interessante pensarmos em tudo isso. Então, vamos analisar algumas expressões inadequadas que às vezes achamos que estamos abalando, não é? Na linguagem formal. Mas tem momentos que você deve ser informal, né? Falar uma linguagem informal. Então, nós temos aqui, né, uma mesa, uma família. Então, ao contrário, também poderia acontecer de o filho chegar em casa, chegou da escola, não é você, aluno ou aluna, e encontrar os pais no horário do almoço e proferir essa frase, né? A frase pronta, né? Assim, eu aprendi sobre linguagem formal. Então, eu estou estudando a língua padrão. E aí você chega em casa com pessoas que você tem intimidade e aí você fala, excelentíssimos pais, boa noite. O que temos para almoçar? Vejam só. Se é dia, bom dia, não é boa tarde, não é boa noite. Então, vocês percebem que esse falar, não é, a língua padrão não está adequado para o ambiente, não é, para as pessoas que são íntimas, não é, os pais, são as pessoas mais íntimas de um filho, de uma filha. Então, a intimidade, então, vale sim a linguagem informal, você adequa, não é? E quando isso acontece, não é? Nós temos inadequado, desculpa aí pessoal, não é? O cumprimento em um horário que não é aquele do momento, não é? E nós temos também esse fato de que os pais, nossos pais merecem respeito, mas podemos também falar com eles de forma, não é, íntima. E aí, quando os pais são tratados assim, com respeito e com essa intimidade, todo pai, sabe, toda mãe fica, olha, vem uma alegria assim, estonteante no nosso coração. Eu sou mãe. Então, assim, é muito legal, né, ter esse momento, esse relacionamento de intimidade com os nossos filhos dentro do limite, não é? Porque como filhos, eu também sou filha, sou mãe, sou filha, nós não podemos também, não é, exagerar e desrespeitar, não é, os nossos pais. Eles nasceram em um tempo diferente do nosso, eles têm outra forma de ver a vida e às vezes não cabe uma gíria, não é, com os nossos pais. E a gente tem que ter muito cuidado e saber adequar a nossa linguagem àquele contexto familiar ou um contexto social fora da nossa casa. Não é interessante isso, pessoal? Então vamos pensar sobre isso. Sexto ano, porque isso é coisa séria e estamos aprendendo a nos comunicar, registrar, não é? Seja de forma escrita ou apenas através da oralidade, falando, né, no nosso dia a dia. Então, tratamento que não convém ser usado com os pais, para esse, apesar deles merecerem respeito, não é? Eu já falei sobre isso, mas deixo aqui registrado, não é? O tratamento está inadequado às pessoas e à ocasião ali no momento. Já que falamos em tratamento adequado, sugerimos que você pesquise no seu livro de português ou em alguma gramática de língua portuguesa os pronomes de tratamentos e seus respectivos usos. Então, é importante, excelentíssimo fica para autoridades, não é? Então, para pai, mãe, não é esse pronome de tratamento. E aí cabe trabalhar, e aí nós vamos trabalhando, né? As classes gramaticais dentro dessa aula também ela cabe, não é? Então, esse pronome,
não é? Ele é um pronome de tratamento para autoridades excelentíssimos e não para pais e mães. Com essa pesquisa, você conhecerá todos os pronomes de tratamento e saberá ao certo com quem usá-lo e de forma adequada. Onde será a circulação do meu texto? Você produz um texto, e aí um texto oral, um texto escrito, e aí onde será a circulação do seu discurso, do seu texto? Dentro da sua casa, em outros ambientes. Essa também é uma pergunta interessante a ser realizada durante a produção de um texto, pois à medida que você sabe onde ele vai circular, você também terá ideia de quem sejam seus leitores. Então, quem está lendo o que você fala? E aí? Agora, o meu texto, não é? A minha fala aqui está sendo lida, e a minha fala da professora Isabel e de Helena, não é? Está sendo lida porque está nos assistindo. E aí vocês veem quando eu me atrapalho na fala, quando eu acerto na fala, não é assim? É assim, pessoal. Então, nosso texto, ele circula e nós temos que perceber quem está lendo os nossos textos. Então, por exemplo, se sua professora lhe pede que você produza uma notícia, você entenderá que vai circular no jornal, não é? Talvez um jornal escolar, se tiver, e que os leitores serão pessoas que gostam de ler jornais. Se lhe pede para produzir uma receita culinária, entenderá que seu texto vai estar num livro de receita, real ou imaginário, ou no seu caderno. Então, o texto pode ser verbal ou visual. Então, quando alguém diz assim, né, aqui é a imagem, não é? Vamos brincar, tem um balãozinho. Lá do outro lado não tem nenhum balão, nós só vemos a imagem, né? As crianças estão brincando. Até aqui, vimos que os textos podem ser orais ou escritos, mas essa noção precisa ser ampliada, pois há textos que não contam com o auxílio da palavra, seja ela escrita ou oral, é só a imagem. E aí nós temos que analisar a imagem. E uma imagem, pessoal, tem tanto a nos informar. Então, nós temos que perceber, não é, o que está nas entrelinhas, o que está implícito ou explícito numa imagem. E aí é interessante porque uma imagem pode ser um hipertexto. O que é isso, professora? Hiper é um texto enorme. Então, muitas vezes achamos que um texto enorme é aqueles textos, né, escritos 3 páginas. Não, às vezes apenas uma imagem pode ser um hipertexto, um texto, né, há ali várias informações. Não é legal aprender? Então, vamos continuar aprendendo sobre texto. É o caso, por exemplo, da fotografia e da pintura. Dizemos então que há textos verbais e visuais. Há ainda textos que utilizam os 2 recursos, como os filmes que usam imagens, diálogos e legendas. E aí vocês percebem a riqueza de uma fotografia, de uma pintura e também de um filme produzido, mesmo sendo um curta, não é? Tem ali vários elementos que vão interagindo e vão comunicando algo ao leitor. Então, é interessante pensarmos que um texto não é apenas palavras escritas, ele é muito mais que isso. Então, chegamos a conceito de texto mais ampliado e consistente. Todo enunciado que faz sentido para um determinado grupo em uma determinada situação. Então, nós temos aqui, não é? Eu coloquei uma imagem que tem são representações dos órgãos do sentido, né? Boca, nariz, olhos, ouvido, não é? Cada um aqui, quando você olha, você percebe que cada um está aí, não é? Trazendo essa representação, né? De sentido. Exemplificando tudo, teríamos: você vai produzir um texto, então deve considerar
Quem vai ler ou ouvir seu texto e onde vai ser lido e para quem? Em que registro, então, você deve produzi-lo? A pessoa que lê, ouve, conhece ou o que você diz? Se esse mesmo texto for lido na escola, para os seus colegas, é a mesma coisa que deve ser lido para os diretores da escola? E aí? Você está ali com seus colegas, é um momento informal. E aí, quando você está diante dos coordenadores, diretores da sua escola, você lê da mesma forma? Não, não é, pessoal. São contextos diferentes. Então, devemos mudar, não é? Pensar nesses contextos. Então, isso se chama circulação. E aí é interessante pensarmos sobre isso, não é? Nos registros, se vamos escrever algo, não é? Para mostrar à nossa professora, e aí às vezes bate aquele medo, não é? E aí, professora, a senhora tem que corrigir meu caderno? E aí o professor diz assim, a professora diz, tem, meu filho, por quê? Não posso não? Eu só posso corrigir se você permitir, eu falo isso, né? E aí não precisa ter esse medo. E aí o professor está ali para facilitar. Nós estamos aqui para facilitar o conhecimento, o aprendizado, não é isso, professora Isabel? Pois é. E assim, o professor exercendo o seu papel. E a gente, né, no momento que eu sou aluno, no momento de vocês, alunos, pedir essa ajuda, porque o objetivo do professor é orientar, né? É a questão aí de deixar seu texto, sua produção textual, mais, vamos dizer assim, diretamente ligado àquilo que ela se propõe. Sim. Se é um texto, como você colocou aí, se é para que os colegas leiam, então o professor vai ter que dar uma olhadinha. Se realmente Sim. você usou essa linguagem, se é uma questão mais formal, né? Porque a produção, quanto mais outras pessoas leem, não é só nem o professor, né, Adriana? Sim, Isabel. É bem interessante para o nosso texto. Eu vou aqui confidenciar. Quando eu estou produzindo alguma coisa, eu gosto sempre que outra pessoa leia. Para ver se aquilo que eu coloquei, realmente a pessoa consegue entender. A pessoa está compreendendo de acordo com o que eu, que estou produzindo, estou querendo. Não é interessante isso no texto, Isso, Adriana? professora Isabel, e é importante, porque o texto ele precisa ter um sentido. E aí, quando alguém lê o nosso texto, então vai dizer para a gente, não, isso aqui está fazendo, né, tem sentido sim. E quando nós não fazemos isso, podemos cometer erros. É para isso que o professor está na sala, para lhe ajudar, tá bom? Então, nós temos um slide que não ficou aqui muito a letra agora, né? Então, eu coloquei até fiz aqui, né? Alunos e alunas, sabia que o nosso maior desejo é que vocês melhorem suas produções cada dia mais? Então, esse é o nosso desejo, porque é o desafio para o professor de língua portuguesa, é as produções textuais. Então, o texto é apenas uma palavra. Então, se você vai escrever uma frase e você está inseguro, pergunte para a sua professora, isso realmente é assim, professora? Chega perto do seu professor, não se trava, não é por timidez, mas rompe a barreira da timidez e pede a ajuda necessária, tá? Para o seu conhecimento avançar. Então, agora, não é? Apontamos para essa melhoria o ingrediente da leitura. Sem ela não podemos chegar muito longe, porém, com ela você surpreenderá a todos. Então, a leitura, pessoal, é muito importante. Toda aula eu sempre falo, leia, releia, escreva, reescreva seu texto. É muito importante ler para esse crescimento, não é? Então, esse esclarecimento. Então, é necessário ler. Sexto ano, vocês precisam ler. Por isso, não perca tempo e todos os dias visite a biblioteca da sua escola, da nossa escola, né? Leia algo, nem que seja um rótulo de embalagem que esteja voando nas ruas, ou mesmo no pátio da sua escola, não é? Os rótulos dos produtos que tem na sua casa. Leia, comece a ler. Leia tudo que você vê na sua frente, tá bom? Então, é provável que um dia você utilize o que aprendeu por meio dessa leitura. Então, organize, não é? Eu gostaria que vocês estivessem agora, né, pensando
em um texto bem legal e vocês começassem a produzir. Na aula anterior, não é? Esse registro de texto em seus diferentes contextos foi a aula 1, eu falei para vocês, eu não sei se vocês já sabem, mas texto pode ser apenas uma palavra. Mas eu quero desafiá-la a não escrever só uma palavra, mas escrever, não é? Não só uma palavra, não só uma frase, não só uma oração, mas escrever mais que isso, não é? E pedir a ajuda da sua professora, mostrar esse texto para a sua professora. E a atividade que eu deixo para vocês é uma atividade bem legal. Eu quero que vocês produzam um pequeno texto e traga assim, sabe, na próxima aula de língua portuguesa e escreve esse texto aqui no chat do aplicativo Educa Recife. Vai ser uma alegria muito grande para a gente ver o texto que você produziu, tá? Essa é a atividade que eu deixo para vocês. Não se assustem com o conteúdo. Eu acredito no potencial que há em vocês. Então, esperamos por essa atividade, né, professora Isabel? Pois é, Adriana, eu estou aqui inquieta, querendo Sim. já dizer para os nossos alunos do 6º ano que na próxima aula de ciência nós vamos produzir um texto. Sim, professora. Então, eu convidei a professora Adriana para na próxima aula de ciência, ela vai estar conosco e nós vamos falar de um texto. Só, professora Adriana, que em ciência nós gostamos muito de desenhar, Sim. de representar com desenho, mas a gente acha também importante que os nossos alunos coloquem uma legenda ao lado desse desenho. Isso. Então, eles vão precisar, os meus alunos, na aula de ciência, viu? Nossos alunos, professora, nossos alunos. Eles vão precisar, professora Adriana, que a gente possa orientar. Como é que a gente vai escrever? Então, gente, se preparem, porque na aula de ciência eu vou conversar sobre um determinado conteúdo e vou, né, rapidinho, conversar com a professora Adriana e ela vai dar dicas para a gente. Como a gente escrever esses pequenos textos, né? Sim. Já que a professora Adriana está dizendo que uma palavra é um texto. Isso, nós vamos fazer a representação de desenhos de um determinado conteúdo, mas para esses desenhos vão precisar de alguns pequenos textos. Pois é, professora Isabel, vamos juntas nessa. Se despede aí, professora Isabel, nosso pessoal, horário já está indo. Pois é. Gente, aguardem essa surpresa, tá? Por hoje é só. Aguardamos vocês na próxima aula. Essa parceria vai continuar aqui. A professora Isabel de Ciência com a professora Adriana de Língua Portuguesa. Tchau, tchau, pessoal. Então é isso, pessoal. Não perde a aula de ciência, porque nós vamos, a partir do desenho, lembra que eu falei que uma imagem pode... né? Podemos construir um texto enorme. Então, espero vocês na aula de língua portuguesa, na próxima aula, mas também na aula de ciência, ok? Então, um beijão para vocês e até a próxima, pessoal.